Claro, vamos direto a Brasília, então, ao vivo ao TSE com o repórter Theo Cury, que acompanhou a sessão do TSE e vai contar para a gente como foi esse primeiro dia de julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Boa tarde, Theo. Oi, Lu, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Como era aguardada, essa sessão teve apenas as sustentações orais. Então, o que aconteceu foi a leitura do relatório pelo ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, que leu o relatório dele de 40 páginas, durou 2 horas essa leitura de relatório, contando cada etapa da ação, desde que ela foi aberta em julho do ano passado até ela ser concluída, com todos os depoimentos, todos os interrogatórios, colheita de provas, enfim, todo passo a passo, minuta do golpe, tudo que foi colocado nisso. Na sequência, o advogado do PDT, que foi quem apresentou a ação, discursou por 15 minutos, fez um discurso, uma sustentação oral, reforçando as acusações, dizendo que se tratou de uma tentativa de golpe e defendendo a inclusão da minuta golpista que foi encontrada na casa de Anderson Torres, que é o principal alvo de críticas de toda essa ação, porque, de acordo com os críticos, foge do tema inicial, que era a reunião com os embaixadores. A crítica que se faz a esse processo é de que não há uma relação entre a reunião dos embaixadores, de Bolsonaro com os embaixadores, e a minuta golpista, que ela não faria sentido ela ser incluída nesse processo. O PDT reforçou que sim, que faz sentido porque se tratou de um desenho de tentativa de golpe de Estado que resultou no 8 de janeiro, como a gente viu. Na sequência veio a defesa de Jair Bolsonaro e de Walter Souza Braga Neto, que rechaçou totalmente essa possibilidade de golpe, criticou a ação apresentada pelo PDT, disse que a ação que foi apresentada não foi o melhor instrumento, que ele poderia ser punido de outras formas, como por exemplo com multa, mas não com uma ação que possa levar à inelegibilidade. Também disse que essa ação é uma falsidade ideológica. Criticou então esse instrumento, disse que se tratou de um esquenta eleitoral e rechaçou a possibilidade de um golpe de Estado, disse que não há conexão entre a minuta do golpe e a reunião dos embaixadores, que houve fatos novos e que não deveria ser incluído nessa ação. E aí, na sequência, veio o Ministério Público Eleitoral, que já havia se manifestado lá atrás pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, reforçou o posicionamento dele, dizendo que houve uma tentativa de insuflar a população, que de fato aconteceu, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, contra as instituições democráticas brasileiras, com a tentativa de abalar a sociedade e também abalar as instituições. E que isso resultou, inclusive, numa mobilização em frente aos quartéis do Exército e a gente viu acontecer no 8 de janeiro. Ele não quis entrar nessa parte criminal, focou apenas no eleitoral, mas disse que houve consequências, como essa mobilização em frente a quartel-general em todo o país, reforçando aquele parecer pela inelegibilidade que já tinha dito. Tudo isso aconteceu hoje, desde as 10h20 da manhã, a sessão acabou agorinha há pouco, com o encerramento. O voto do ministro relator do caso, Benedito Gonçalves, que, como eu disse, é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, é responsável por essa ação aqui no TSE, vai acontecer na terça-feira à noite. O TSE funciona da seguinte maneira: sessões às terças às 7 da noite e sessões às quintas-feiras às 10 horas da manhã. Então, Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, reservou 3 sessões para esse julgamento, que é um julgamento complexo, difícil e polêmico. Então, essa primeira parte começou hoje com as sustentações orais, o posicionamento de todas as partes, de quem acusa e de quem defende, e um resumão do caso pelo ministro Benedito. Então, na terça-feira à noite, às 7 horas da noite, esse julgamento vai ser retomado com o voto do relator. É um voto longo, deve se estender e deve provavelmente tomar grande parte da sessão. Na quinta-feira o julgamento vai ser retomado e, se não der tempo, na sexta-feira tem uma sessão extraordinária e pode ser que, se não der tempo de finalizar nessas 3 sessões, que na sexta-feira esse julgamento possa ser concluído, caso, obviamente, não dê tempo. Caso também ninguém peça vistas, né, Theo? Porque ainda é possível pedir vistas, né, um dos ministros, só que agora tem um tempo para pedir vistas, 2 meses, né? Agora não é possível mais se estender longamente. Antigamente se falava sentar em cima do processo, não é mais possível. E aí a gente pode ter um julgamento que pode se estender até setembro, não significa que sim, que vá se estender, né?
Exatamente, até porque, Luiz, esse ponto que você tocou é muito importante. Estou dizendo dentro do limite do possível e caso ninguém peça, obviamente, vista que no juridiquês é interromper o julgamento para analisar o caso com mais tempo. No passado, era mais tempo mesmo. Muitos julgamentos ficavam até anos sem ser analisados, aguardando a devolução desse caso para o plenário pelo ministro que pediu vista. Houve uma mudança no regimento e nas regras do Tribunal Superior Eleitoral para estabelecer um prazo. Então, o ministro que pede vista, que interrompe o julgamento, tem 30 dias para devolver e pode prorrogar por mais 30. Qual que é a sacada aqui? Tem o recesso vindo, recesso é o mês de julho inteiro. Então, esses 2 meses viram 3 meses por conta do mês de julho no meio. Então, obviamente, não há nenhuma expectativa ainda de quem vai pedir vista. Ontem, Jair Bolsonaro, em entrevista à CNN, disse que espera que algum ministro peça vista. Obviamente, ele está no lado dele, faz parte da defesa dele, da estratégia de defesa, postergar mesmo esse julgamento. Ele, inclusive, disse que espera que alguém peça vista logo no começo do julgamento, mas fato é que se alguém pedir vista, suspende por 30 dias, o ministro pode prorrogar por mais 30 e tem esse recesso judiciário e também parlamentar lá no Congresso, no meio, que esticaria por quase 3 meses a suspensão desse julgamento, se alguém interromper. Se não interromper, tem essas próximas 3 sessões para que ele seja finalizado e concluído pelos ministros do TSE. Muito obrigada, Theo. A gente volta com você a qualquer momento.